Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora eu vou falar sobre o que é o argumento de um número complexo, ok? Essas informações encontram-se na página 17 da apostila. Fala o seguinte: quando representamos um número complexo no plano complexo, além de associarmos a ele uma distância, que é o que a gente acabou de fazer no vídeo anterior, que é o módulo, podemos associar uma direção, isso é, um ângulo. Observe na figura o triângulo retângulo abaixo, ok? Então, nós vamos supor aqui, ó, eu vou até pegar na cor vermelha, tá? Que esse daqui seja o afixo de um número complexo. O que é o módulo? O módulo é essa distância que nós acabamos de calcular. O módulo é essa distância. A maneira de fazer é calculando a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. O que seria o argumento? O argumento, gente, é este ângulo aqui, ó, que eu estou destacando na cor verde. Esse daqui é o que a gente chama de argumento. Ele fala aqui que você pode associar o seno e o cosseno, mas a maneira que eu acho mais fácil é trabalhando com a tangente. Por quê? Porque a tangente desse ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é o B minúsculo e o cateto adjacente é o A minúsculo. Então, nós vamos trabalhar com essa daqui, ó, tá? Essa forma. Essa relação foi obtida para um ângulo do primeiro quadrante, porém, ela é válida para todos os outros quadrantes. E aí ele fala: denomina-se argumento de um número complexo não nulo, cujo afixo aqui é um ponto no plano complexo, a medida do ângulo formado pelo eixo real e o segmento OP. Então, ele justamente fala que o argumento é uma medida de ângulo, tá? E aí, aqui ele faz algumas observações e tal. Bem, o que importa, né? Para a gente calcular, a gente tem dois passos. O primeiro é calcular a tangente, e aí nós iremos fazer uma consulta a essa tabelinha que eu pus aqui em cima para vocês, mas eu irei fornecer também essa tabelinha para vocês, tá? Já vou explicar como é que ela funciona. E depois disso a gente precisa ver direitinho em que quadrante ele está localizado. Aí eu vou ensinar sobre quadrantes para que vocês consigam fazer, ok? Então vamos lá. Olha só, ele pede assim, ó, vamos obter o argumento, ó, ele coloca aqui, ó, vamos obter o argumento do número complexo. Então, vou anotar aqui, ó, z igual a menos 3 mais 3i. Esse exemplo, gente, está na página 17. Inclusive, ele está até resolvido esse exercício, mas aí eu vou explicar para vocês. Então, qual é o primeiro passo? Então, eu venho lá. A tangente de um ângulo que eu não conheço é igual a b sobre A. Só para a gente lembrar, o A aqui é a parte real, que é menos 3, e o B é a parte imaginária, que é 3. Então, a tangente de um ângulo que eu não conheço é igual a B, o B é 3, dividido por A, que é menos 3. Menos que divide mais dá menos, e 3 dividido por 3 dá 1. Então, eu preciso aqui saber qual é o valor desse ângulo que tem tangente igual a menos 1. Para isso, eu coloquei essa tabelinha aqui. Vou pegar uma caneta marca-texto. Olha só. Eu coloquei aqui as medidas em radianos, não ficaram muito nítidas, mas o que importa é elas em graus, funciona tranquilamente. Em quais dessas medidas aqui de ângulo eu tenho tangente igual a menos 1? Olha só, eu vou destacar na minha caneta marca-texto. Esse daqui, ó, é tangente de 135 graus, é menos 1. E eu tenho mais uma, tangente de 315 graus, também é menos 1. Pode ser essa ou pode ser essa. Professor, e agora, como é que eu sei? Eu vou ter que descobrir em que quadrante ele está localizado. E aí eu vou falar sobre quadrantes. Como é que funciona a parte de quadrantes? Nós temos lá, aqui é o eixo real e aqui é o eixo imaginário. Os números complexos que estiverem no primeiro quadrante, o A é positivo e o B também é positivo. Então, ele está localizado aí no primeiro quadrante. Se a gente lembrar de ângulos, o primeiro quadrante vai de 0 grau até 90 graus, ok?
O segundo quadrante, se a gente falar ainda de ângulos, ele vai de 90 graus até 180. Quem tiver localizado no segundo quadrante tem as seguintes características: a parte real negativa e a parte imaginária positiva. Isso é quem tiver no segundo quadrante. Quem tiver no terceiro quadrante, nós temos aí a parte real e a parte imaginária, ambas negativas. E quais são as medidas dos ângulos? De 180 graus até 270, para quem não se lembra, tá? E aí, o quarto e último quadrante, nós temos a parte real positiva, a parte imaginária negativa. E para quem não se lembra, vai completar o círculo trigonométrico, então 270 até 360 graus, ok? Nesse caso aqui, ó, ele tem essa característica, o A negativo, que é a parte real, e o B positivo, que é a parte imaginária. Quem que satisfaz essas condições? Ângulos que pertencem ao segundo quadrante. Então, esse meu argumento aqui, ele pertence ao segundo quadrante. Agora, eu vou olhar 135 e 315. Quem está no segundo quadrante? O segundo quadrante vai de 90 até 180. Então, quem está no segundo quadrante é o 135. Portanto, o meu argumento aqui será 135 graus, ok? Esse está resolvido na apostila, esse está feito, tá? Só estou complementando a explicação. Agora, vocês podem pausar o vídeo, caso precisem de mais informações. Eu vou zerar aqui a minha lousa, tá? E eu vou... Opa! Ok, parará. E eu vou trabalhar com esse outro exemplo. Na página 17, ele está justamente pedindo para que vocês tentem resolver sozinhos. E aí, a gente tem um errinho na apostila, por isso que eu destaquei ela aqui para vocês. Ele colocou a raiz depois do i, então a gente tem que arrumar isso, tá? Então, ó, quem é o número complexo aqui, ó? Z é igual a 3 menos raiz de 3i, tá? Então, ó, precisa inverter aqui que na apostila veio errado, ok? Vamos organizar primeiro as nossas ideias. Quem é o A? É a parte real, que é 3. Quem é o nosso B? É o número que está antes do I, que é a parte imaginária, menos raiz de 3, ok? Vamos lá, como é que eu calculo o argumento? Primeiro passo é calcular a tangente de um ângulo que eu não conheço, porém eu sei que dá B sobre A. A tangente de um ângulo que eu não conheço é igual, o meu B aqui é menos raiz de 3 e o meu A é 3. Cheguei nesse ponto, vou pegar a minha caneta marca-texto, vou até trocar ela de cor aqui. Quais são as tangentes que possuem esse valor aqui? Opa, vamos me ajudar a encontrar, ó. O 150 graus, né? E tem mais um aqui, ó, o 330. Tá? Então, dá menos raiz de 3 sobre 3. São esses dois valores. Como é que eu descubro mesmo qual que é o correto? Tenho que olhar o quadrante. Quando eu tenho a parte real positiva e a parte imaginária negativa, olha aqui, está no quarto quadrante. Então, esse argumento aqui, ele pertence ao quarto quadrante, ok? Se ele está no quarto quadrante, são ângulos que vão de 270 até 360. 150 se encaixa nessa condição ou 330 se encaixa nessa condição. Então, pensando um pouquinho aí, a gente vai descobrir que o argumento é 330 graus, porque ele está no quarto quadrante. O quarto quadrante começa de 270 até 360. São ângulos dentro dessas medidas, ok? Aí, ele ainda dá duas perguntas para que vocês possam pensar aqui na apostila, tá? Tem espaço para resolver, tá? Tem um espaçozinho ali. Ele fala assim, ó, quais são os possíveis valores para o argumento de um número real, tá? Então, vamos imaginar que a parte imaginária, que é o Bzinho aqui, nesse caso, seja igual a zero. O que será que vai acontecer? E depois ele fala quais são os possíveis valores para o argumento de um número imaginário puro, ou seja, é o A que é igual a zero. Aí ele fala, ó, um número real tem o seu afixo no eixo real, podendo ser positivo ou negativo.
Caso ele seja positivo, o argumento será 0. E se ele for negativo, o argumento será 180 graus. Por que ele está falando isso? Se a gente tiver um número real apenas, ou ele está localizado nessa parte que eu estou falando que é verde aqui, ó, ou ele está localizado nessa parte que eu estou destacando na cor azul, tá? Se ele for positivo, então se esse número real, vamos supor que o A seja uma coisa positiva, o argumento será 0 graus, tá? Se o A for negativo, que seriam esse lado azul aqui, o argumento será 180 graus, ok? E depois ele fala sobre o número imaginário. Ele tem o seu afixo, tá? No eixo imaginário, de modo que se a parte imaginária for positivo, o argumento será 90 graus. E se a parte imaginária for negativa, o argumento será 270 graus. O que significa isso, tá? A parte verde, ó, é caso a parte imaginária for positivo. Então, se o B for positivo, o meu argumento será de 90 graus. Porém, se o meu B for negativo, que é essa que eu estou destacando na cor azul aqui, tá? Se o meu B for negativo, o meu argumento será de 270 graus, ok? Então, para falar sobre forma trigonométrica, que eu sei que alguns alunos já ficaram com palpitação só porque eu falei a palavra trigonométrica, eu preciso ter bem claro esses dois conceitos. Quais são? Módulo e argumento. Só então falaremos da forma trigonométrica, ok? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o próximo vídeo, galera. Tchau, pessoal!